estava em luta com o país inteiro e que qualquer pessoa em Portugal, qualquer cidadão, pegava num pau, numa pedra e os atacava em cada esquina. Sigo você no Instagram e eu vejo você, assim, toda aberta com as vulnerabilidades suas, né? Eu sei que são muitas coisas, muito ao mesmo tempo. Eu acredito que a comunicação, precisamente a partilha dessas vulnerabilidades, ajuda muito, não só a nos conectarmos com os outros, mas também a contribuir para que nos sintamos todos um pouco mais unidos e, de certa forma, no mesmo barco. E eu acho que as redes sociais pecam precisamente por serem, em grande medida, superficiais. Nós não ficamos exatamente a conhecer ninguém pelo seu perfil na rede social e também por passar uma imagem às vezes um pouco perfeita das pessoas. E eu acho que é muito importante, já que partilhamos tanto, partilhar também o lado menos bom para não nos sentirmos tão sozinhos e para que os outros também não se sintam tão sozinhos. Como é que é essa história de ser escritora / tradutora? O lado tradutora era algo que eu imaginava que iria gostar muito, mas que eu nunca tive a ambição de tentar. E um dia eu recebi o convite. Uma editora disse que tinha um livro que achava que eu ia ser a pessoa perfeita para traduzir. Curiosamente, esse livro ainda não saiu. Foi o primeiro livro que eu traduzi. É um clássico e já existe uma ou duas traduções em Portugal. Eu fiz outra tradução e realmente tem tudo a ver comigo. Quando ele sair, eu vou explicar porque é que eu aceitei e fiquei apaixonada por aquela história e pelas outras que seguiram. E esse gosto pela leitura veio quando? E pela escrita? Eu acho que as duas paixões surgiram muito coladinhas uma à outra, porque quando eu comecei a saber ler, eu lembro-me que eu tinha um livro de português na primeira classe e eu percebi que havia histórias, porque havia tipo contos ou pequenos textos nesse livro. Quando eu descobri que eu podia ler e que eu tinha ali de graça uma série de histórias, de viagens, num livrinho que era meu, não é? Eu comecei a correr por ali fora e a descobrir essa maravilha toda dos outros mundos alternativos que a literatura nos empresta. E depois, como consequência, também comecei a tentar escrever as minhas próprias historinhas, mas eu nunca na altura imaginei que um dia ia escrever ou publicar um livro. A pessoa que para escrever 600 páginas. É verdade, é o meu maior livro até hoje. Tirou o meu sono com aquelas cenas do final do livro. Que livro foi aquele, sério? Que final foi aquele, sério? Como foi o processo de escrita da Filha do Barão? E se esse era o nome, inicialmente? Não era o nome. E o processo de escrita é assim, eu tenho muito prazer em estar a falar de um livro que eu já escrevi tem uns quase 10 anos. Foi 2014 o lançamento, não? Exatamente. O livro saiu em 2014, mas já estaria escrito provavelmente em 2013, porque ele saiu em abril, acho eu, 2014. Então, eu tinha 23 anos, foi o último livro que eu escrevi na casa da minha avó, que foi a casa da minha infância, e foi um livro que eu escrevi porque eu amo ficção histórica, eu amo história, é a minha área de paixão, e na altura eu pensei, já tinha escrito 2 romances, mais contemporâneos, eu pensei, será que eu consigo escrever um romance histórico? Porque deve ter muita pesquisa, não é? Muita coisa que a gente não sabe e que é importante. E este livro, na realidade, é um teste. Eu não sabia que no fim ia ficar uma coisa publicável. Eu não sabia que para mim ia ser tão orgânico escrever um livro histórico. Mas ele começou como um teste a mim própria para tentar descobrir se eu conseguia escrever um livro histórico. E aí ele saiu assim. Eu gostei muito do resultado e quis publicar. Eu já gravei a vídeo opinião dele. O personagem estressante é essa Mariana. Não sei se é porque eu já tô num arquétipo de mãe e a adolescência pra mim é um saco. E eu consigo compreender. Impulsiva. Sim, eu consigo entender porque é próprio da idade, mas o que eu não gostei muito da Mariana, eu amei na Dona Sofia. E você me deu um tapa, porque eu achei, pronto, eu já entendi o plot. Dona Sofia vai ser aquela vilã que tinha um potencial enorme pra ser uma grande vilã. É a típica madrasta má. Olha, eu li falando, tá sério, tá querendo mesmo que eu entenda as motivações da senhorinha aqui. No momento do parto, que tem lá, assim, dar spoilers, aquilo, eu me emocionei. Sério, era 10 horas da noite e eu me emocionando com Dona Mariana, que no começo corta pro sprint eu dizendo, tem um corte meu que eu falo justamente disso, que era ela, uma
vilã que eu adoro. E eu tô lá chorando por Dona Mariana, não, Dona Sofia. Pela vilã. O final dela, achei top. A forma como tu resolveu dar a essa mulher que ela merecia, que pra mim o grande vilão dessa história, mesmo com todas as reviravoltas, foram dois. Aquele lodeiro lá que tu mandou a menina e o pai dela. Explica o fim que dá um tirou uma inspiração pra tantos personagens. Essa parte é complicada, porque eu sou uma pessoa muito distraída. E quando eu estava a criar as personagens, eu estava com o receio de eu própria perder o fio à meada, não é? Por serem tantas. Mas eu achei que era importante que eu mostrasse realmente como a sociedade se estruturava, não é? E como as pessoas de classe alta, ainda que uma baronesa na altura fosse assim uma aristocracia baixa, não é? Não estava ao nível do marquês, nem dos duques e essas coisas todas, mas ainda assim eles tinham uma espécie de um séquito de empregados e de pessoas que atendiam as suas necessidades e depois também eram vítimas das suas frustrações, não é? E chegou a um ponto em que eu achei que seria muito interessante dar voz também a essas pessoas e mostrar como é que eles viam aqueles que supostamente seriam privilegiados em relação a eles, porque eles estão super envolvidos nos dramas e até na sujeira que os patrões vão fazendo e eles acabam por também ter muita influência na vida deles, mutuamente. E acho que isso é evidente e tem que ter sido assim, não é? Porque as pessoas nem que seja só o acordar bem disposto ou acordar já cara feia, isso altera as energias, não é? E estas pessoas são obrigadas a conviver juntas. Em relação à Dona Sofia, é uma coisa interessante que acontece quando nós escrevemos. Às vezes eu estou a escrever um livro e aquela é a dinâmica entre as personagens. E eu não gosto que as coisas aconteçam só porque sim, porque acaba por ser fácil nós pegarmos num livro e dizermos, por exemplo, no conto da Bela Adormecida, dizer que tem uma bruxa que é má, porque não foi convidada, não é? Mas isso é muito redutor. E então eu quis que houvesse, ou que fossem surgindo explicações ao longo do livro, pelo motivo da Dona Sofia ser tão amarga em relação à filha. E foi um motivo que surgiu completamente sem querer. Quando eu comecei o livro, eu não sabia de nada. Para mim, elas eram mãe e filha. A Dona Sofia era só muito desligada da filha. Chegou ali um ponto que eu entendi. E ok, o motivo é esse. Porque ela nasceu com coração, ela é uma mulher sensível, mas é uma mulher carente. É uma mulher, em certa medida, desprezada pelo marido, porque se percebe que ela tem até muito ciúme da filha, não é? Que ela sente-se injustiçada, porque a vida dela está a ser conduzida amando de um homem, mas ao sabor das necessidades da filha. Então de repente veio para mim um clarão e eu pensei, ok, é por isso que ela é assim. E a partir daí eu acho que juntamente com o autor, a própria personagem se permite refletir, curar-se, porque ela sai do cenário onde viveu sempre, não é? E esse cenário novo da Quinta no Douro é novidade para todas as personagens e ela permite evoluir, expressar-se e viver aquilo que ela até aí não se tinha permitido viver. Então ela aí ganha outra face. Eu gosto muito da face boa dos vilões também. Tem outros personagens secundários que me marcaram nesse percurso, que me fizeram imaginar como se fosse uma novela, daquelas novelas mexicanas que tu olha, digo assim, mexicanas no sentido de muito drama. Novelas em que você, sabe, com muita intriga, muita traição. Tinha muitos subcenários, não é? Subplot. A vilã que se transformou numa certa personagem foi tão odiosa. Eu achei primorosa a possibilidade de Dona Sofia ser uma vilã. Mas essa outra, consegui até entender o ponto dela, porque se eu visse de fora, tudo é permitido naquela quinta, quem vê de fora vai julgar aqueles comportamentos. Nós temos acesso às motivações das personagens, né? Exato, a gente consegue compreender aquilo dali. A Isabel, pra mim, é a única personagem. Todos têm ali alguma mácula. Ela fica oprimida pelo patriarcado. E é muito sensata. E teve um momento no livro que eu tava ali, ó. Bora, séria, deixa esse casal junto. Eu não conseguia ver, principalmente depois que a Mariana fez. Como foi que tu teve a ideia de casar uma menina de 14 anos? Da onde surgiu esse clipe? Eu tinha algum receio que essa questão da idade dela pudesse ser problemática. O que acontece hoje em dia é que tem muita censura em cima das histórias, não é? E as pessoas vêm e dizem, está a incitar menores a terem
casos com adultos, etc. E não é isso. Quando nós pegamos na história e descrevemos a escravatura, nós não estamos a incitar ninguém a escravizar ninguém. Sim. E quando nós escrevemos sobre o drama de uma violação, nós também não estamos a validar as motivações do violador. E no caso, a única coisa que eu queria fazer ali, porque eu li muitos jornais da época, porque eu consultei muitas estatísticas da época e as mulheres efetivamente casavam novas. Era possível, por exemplo, no caso da Mariana, pelo tipo de família que ela tem, nós compreendemos que ela tem um pai muito protetor e com meios, portanto, em princípio, ele não iria ter pressa para casar a filha, até porque é só uma filha. E naquele tempo o que acontecia muitas vezes é que um casal que tivesse 10 filhas e mais uns quantos rapazes, as filhas muitas vezes eram vistas só como bocas para alimentar, não é? Portanto, quanto mais depressa pudessem confiá-las a um homem e ficassem essa despesa, melhor. O que acontece ali é que percebemos que tem a ver com a doença do pai dela, tem receio que seja contagioso, que nessa altura ainda não compreendia muito bem a tuberculose, e ele decide que está na hora e ele confia ao amigo. E eu acho que nós sentimos também que ele está a confiar ao amigo precisamente porque ele conhece o outro o suficiente para entender que ele tem uma certa sensibilidade e que ele vai respeitar as fronteiras da filha dele durante o tempo que for necessário. Em última instância é isso, é uma recriação do facto de realmente as mulheres terem casar novas e provavelmente com uma carga muito grande de imaturidade e de impulsividade e de infantilidade. Eu não sei se a infância iria até tão tarde como vai hoje em dia, não é? Se bem que também é estranho, não é? Agora tem meninas de 14, 15 anos que também já estão altamente sexualizadas. Aquela parte dos Tem procedimentos. vazão. Nós no Brasil, a gente tem uma parte da história que, pelo menos até na época que eu estudava, enfim, não sei agora, pode ter reformulado muita coisa. Aquela visão da família real chegando, do que foi feito, do que aconteceu, as intrigas que teve no Brasil nesse período e tal. E a gente tem pincelado somente aquela coisa da covardia que foi deixar seu povo e se embora. Assim, quando tu fez essa pesquisa, qual foi a sensação? Assim? Eu acho que é muito interessante o modo como, a partir desse momento, a história de Portugal e do Brasil se entrelaçam de uma forma completamente diferente de tudo o que está para trás. Porque, efetivamente, para trás era sobretudo uma relação, digamos até de exploração, não é? Por parte de Portugal quanto ao Brasil. E a partir desse momento, quando o rei se muda para lá, há quase como uma elevação do Estatuto do Brasil, porque para a Europa há um reino que está a ser governado a partir de um país tropical. Tá de férias. Está de férias. É. Isso é muito interessante porque nós também quando estudamos a história tem muitas particularidades e muitas coisas complexas. E ao voltar a ler história, agora que eu consigo interpretar pela minha cabeça, o que o rei compreendeu foi, se me capturarem, à semelhança daquilo que o Napoleão já tinha feito noutros países, ou que foi fazendo noutros países e noutros reinos europeus, como na Itália, por exemplo, que ele retirou também o rei de Nápoles e colocou um familiar dele, como em Espanha, que ele também acabou por fazer isso, também conseguiu depor o rei e colocar um familiar dele, seria o fim da nossa monarquia. A lógica foi, vamos sair daqui para um local seguro e vamos organizar a resistência a partir de lá. O que é que ficou em Portugal nessa altura? Foi, de facto, essa sensação de abandono. Praticamente o rei foi embora e incumbiu a Inglaterra. Resolva o meu problema. Exatamente, como nossos aliados mais antigos, eles conseguiram que a Inglaterra, porque a Inglaterra já precisava de combater o Napoleão, e eles basicamente aproveitaram o facto de ter um território continental, que é Portugal, a partir de onde poderiam criar esse palco. Eu estou só em movimento porque eu vou buscar o carregador do telefone, e em vez de destruir o património deles, não é? Eles vieram cá e tiraram e destruíram o nosso território. Isso também é demonstrado no livro, quando mostramos que o país fica arrasado, não é? Sim. Tanto pela guerra como pelas pilhagens. Aquela cena existiu de fato. Sim. A cena que a Mariana tá em pé, naquele momento que a alma dela cai, eu Sim. juro pra ti que eu vi aquela cena num filme, numa série. Sabe aquela série de você o mundo tá passando, e a personagem tá em foco, parada e desesperada. Eu chego e me emociono quando eu lembro dessa cena, porque a descrição que tu fez, eu digo, essa mulher não tem coração, porque como é que a pessoa fala uma descrição dessa? É o contrário, eu acho que a cena da invasão do Porto e daquilo que se segue, basicamente, é o acerto de contas da Mariana pelos seus pecados. Porque o que acontece é ela vai sendo uma personagem muito impulsiva que
que chega a enfrentar as regras da sua época, que demonstra desrespeito para com a mãe, inclusive ela questiona as decisões do pai, não é? Porque ela desde o início que ela também está em desacordo, e o que nós entendemos é que aquilo é o momento em que ela percebe que há consequências. É ótimo que ela consiga conquistar em certa medida a sua liberdade, mas até pela idade que ela é tão nova, ela não sabe tudo, em certa medida a pagar pela sua impulsividade. Então, acho que naquele momento a Mariana amadureceu, a ficha caiu. Meu Deus, mas que coisa horrorosa da ficha. Que mesmo assim, a cena dela chegando e indo procurar aquela pessoa que ela deixou e não encontrando, aquilo acabou com o Tu me acabou, tô te dizendo. Eu falei só assim, Célia, partiu meu coração. Porque eu não tinha condição de falar contigo. Eu tava chorando naquele dia que eu escrevi aquilo pra ti. Como que a pessoa escreve um negócio desse e segue a vidinha dela, tá? Deu uma história. Vamos lá chorar. Nós já falamos sobre os personagens, o peso desses personagens, né, dentro dessa história. Mas o teu processo de escrita pra isso, e quanto tempo levou da ideia, da escrita do livro, para ele ser lançado? Então, o livro tem uma história muito interessante porque eu demorei cerca de 1 ano e meio a fazer a parte da pesquisa histórica. E enquanto eu estava a fazer essa parte da pesquisa histórica foi quando eu tropecei nessa série de coisas que eu achei insólitas e que as pessoas não sabiam. Por exemplo, o facto de quando os portugueses apanhavam um francês, não é? Poderem inclusivamente atacarem-no, lincharem-no, desmembrarem-no, porque houve um general francês que eu acho que na altura que foi o Soult, que acho que foi o primeiro que nos invadiu, que ele escreveu que ele não estava à espera de enfrentar um país inteiro, porque eles são militares, eles estão à espera de código de guerra, não é? Daquela cordialidade entre militares, e o que ele escreveu foi que ele estava em luta com o país inteiro e que qualquer pessoa em Portugal, qualquer cidadão, pegava num pau, numa pedra e os atacava em cada esquina, porque o país levantou-se junto para repelir essa invasão. Mas a ideia que nós temos é que nós fomos muito corajosos por termos evitado ser invadidos pelo maior exército da Europa na altura. Fora isso, não deixou de ser uma guerra, não deixou de ser brutal. Houve gente com certeza violada, houve gente assassinada, houve gente, sei lá, mutilada, carbonizada, houve pilhagens, levaram peças de arte, destruíram cidades. Aquilo que eu mostro no Porto, na invasão do Porto, foi dos momentos mais trágicos também, em que a ponte caiu e o povo caiu à água. Eu acho que tudo isso é de uma violência enorme. Aconteceu apenas há 220 e qualquer coisa anos, que é relativamente recente na história. E nós, de certo modo, esquecemos, porque nós tendemos a esquecer o lado mal das coisas. E então eu fiz primeiro essa pesquisa. Primeiro eu descobri as coisas que me indignaram e depois eu comecei a escrever o livro. Então foi 1 ano e meio da pesquisa, mas o livro foi escrito em 6 meses. Foi quase num fogo, porque é tipo 100 páginas por mês, não é? E foi muito interessante, foi muito intenso, mas não havia modo de ser diferente, porque eu sei aquilo que são os ideais e os princípios de hoje em dia, sei que há assuntos que são quase tabu, mas quando eu estou a escrever, sobretudo em relação à história, eu quero ser fiel ao tempo e também à natureza das pessoas e não ao politicamente correto. Notei. Eu acho que o livro é muito autêntico. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, e aqui eu quero que você entenda que eu sou uma pessoa apologista de capas bonitas para romances de época e história. O que aconteceu com essa capa? Não se ofenda. Eu não me ofendo. Sem querer desfazer, não é? Porque pronto, já não estou naquela editora, não sei quem foi o designer da capa, mas eu acredito que seja um bocadinho difícil fazer capas históricas. Eu não tinha assim uma ideia de capa. O que eu recebi na altura foi uma imagem de uma jovem muito semelhante àquela que foi a capa final e com a paisagem do Porto atrás. Eu gostei muito da parte da paisagem do Porto. Também, isso é indiscutível, que acaba... E depois, quanto à jovem, a única coisa que eu na altura reparei, eu não gosto muito de rostos de pessoas nas capas dos livros, porque eu acho que condiciona a imaginação do leitor quanto à personagem, não é? A única coisa que eu na altura reparei foi que o vestido dela não era adequado à época
e eu pedi para alterarem o vestido, que foi alterado digitalmente, mas eu não pedi mais nada. Mas efetivamente eu tenho uma amiga de Martin que até hoje ela está sempre a tirar sarro dessa capa. Até o ponto da paisagem do pôr, eu amei. Se tivesse tirado aquela job, tivesse trabalhado o nome Filha do Barão ali, tá tranquilo. Eu não gosto muito de pessoas na capa, assim, frontais, mas acho bonito algumas ideias que tem, não vou puxar a sardinha, tem capas que vocês fazem aqui extraordinárias, mas exclusivamente romances de época. Só já das 5 fez alguma capa e a Asa, esses dias eu terminei um romance, fez uma capa condizente com alguma coisa. Até na minha resenha eu falo, esse aqui, eu pego o teu livro e coloco. É aquele, não julgue o livro pela capa, pelo amor. Porque se tivesse uma segunda tiragem, pelo amor de Deus, a primeira coisa que eu falei, meu filho, mude essa capa. O pessoal tá perdendo. E eu não sei como é que esse livro ainda não virou um roteiro de novela, porque dava. É verdade, não é? Mas a questão é, será que, por exemplo, eu penso que os direitos de autor do livro já estão libertos, né? Porque já passou muito tempo, ou seja, eu já poderia fazer o que eu quisesse com ele. Será que as pessoas, hoje em dia, que o público, iria deixar passar um livro tão controverso? É, tem isso aí. Eu acho que você ia ter que mudar aí a uma certa idade. Mas eu não iria mudar. Esse é o problema. Eu acho Porque a história é aquela e as pessoas não podem apagar o facto de que as mulheres se casavam muito novas. Não podemos esquecer isso. Eu acho que tu conduziu muito bem. Só mesmo aquele choque inicial, que é um livro que dá pra se ler hoje em dia, salvo algumas pessoas que são mimizentas, né, que vão fazer alguma coisa, vão falar alguma bobagem, porque a polêmica tá aí, né. Em relação a planos futuros sobre livros, projetos, tem que ter um outro de história. Não, o último não é histórico, é mais uma espécie de uma autobiografia. Até os comboios andam aos saltos, o último. Mas eu tô falando desse mesmo tema. Esse é uma continuação, uma mulher respeitável. Esse vai responder à pergunta final do outro. E há uma personagem que é um docinho neste livro e que vai ser, em certa medida, a vilã do próximo. Tenho que comprar pra saber a história agora. Tu tem esse último, sobre o qual... Sim, eu tenho esse último, que é uma espécie de uma autobiografia ficcionada. E agora, neste preciso instante, eu tenho outro romance histórico que é passado nos anos 40 em Lisboa. Está a ser revisto pela minha editora. Que é, editora, quem é? Pra gente saber a capa, pelo amor de Deus, olha a capa. Eu vou pôr uma mulher na capa. Conheci através do livro Demência, que eu vi muita gente falando sobre esse livro, não tenho coragem de ler, já digo logo. Me disseram que é um ótimo livro, tem saúde mental. Depois do que ela fez comigo nesse aqui, se eu já tinha medo de ler os outros dela, eu não tenho mais coragem. Mas vou ler as histórias. Tudo de histórica que você fizer, eu tô lendo. Você já adianta. Tem que ler o aula, então. Ania, já o seu histórico. Aí a gente conversa. Eu tenho um projeto aqui chamado Revivendo Vintage, onde eu leio esses livros de ficção e romance histórico. É uma forma de eu aprender muita coisa, porque eu terceirizo o trabalho. Você já faz um trabalho por mim de pesquisa. São maravilhas, gente. Ainda ganho história no meu... Ainda se diverte. Já te vi em outros locais, né? Vi participações tuas, alguns painéis. E eu vejo que tu consegue se posicionar bem, consegue explicar o teu ponto de vista, tem muita clareza nisso. Passa até um certo ativismo aí. Então, eu queria saber 3 verdades da série. Se ela não tivesse nenhum livro escrito, tivesse nenhuma rede social, mas se ela tivesse papel e caneta. Somente aquilo. O que ela deixaria pro mundo no alto dos seus 33 anos? Bom, eu não sei bem como é que eu ia dizer essas verdades, mas eu diria, por exemplo, que a Célia é uma pessoa que tenta pensar sempre pela sua cabeça, que tenta tirar as suas próprias conclusões e que gosta de fazer a sua própria pesquisa. Sempre em busca da verdade. Portanto, eu não gosto de comprar verdades pré-fabricadas nem requentadas. Eu gosto de chegar lá, pela minha cabeça. A segunda seria talvez nunca duvidar da nossa capacidade de atingir aquilo a que nos propomos, na medida em que o sonhamos, obviamente, não é? Por último, eu estou a aprender paciência e estou a aprender que os grandes projetos começam realmente com pequenos passos. O seu cachorro que o diga, ele realmente é um teste de paciência, viu? Pois, eu estou a pensar que amanhã já vou ter que comprar aqui uns fones, não é? Ele já deu muita despesa, esse cachorro, nesta casa. Hoje mesmo, enquanto conversávamos, foi o chinelo e o... Pois que tá testando.
Até todo bem a paciência. Célia, eu queria muito te agradecer pelo tempinho que você disponibilizou pra gente aqui e dizer que eu amei a experiência de leitura do teu livro. Eu sei que foi em 2014, a Célia de 2014 tinha o quê? 24 anos. E foi muito mulher, muito corajosa para escrever um livro daqueles com 600 páginas, com aquele trabalho. Eu já era doida nessa altura. Uma pessoa que é capaz de escrever um livro com a profundidade que tu escreveu aqueles personagens. Isso foi um dos primeiros livros, então, né? Teu? Foi o terceiro. O terceiro livro. Só não consegue o mundo se não quiser. Olha, o cachorro mordeu a chinela. Roeu o fone e ela está assim, numa paz. Eu já vou entender como ela se diz. Já vamos conversar. Eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes / espectadores. Bom, eu diria que acho muito importante que não deixemos morrer o hábito da leitura. Eu acho que parte da escrita é uma coisa muito íntima, diz respeito à pessoa. E depois é uma sorte que hajam outras pessoas que têm interesse em nos ler, em perder tempo com a tecnologia para nos fazer entrevistas, para nos dar a conhecer aos outros leitores, para conversar um bocadinho sobre a sua experiência de leitura. Tudo isso é maravilhoso e eu acho que nós não podemos permitir que nos afastem desse hábito. Devemos, inclusivamente, talvez nas escolas, por exemplo, também, tentar lutar por uma literatura, apesar de eu ser fã incondicional dos clássicos, mas lutar para que a literatura esteja ao alcance dos jovens, com mensagens que sejam importantes para os jovens e, sobretudo, com mensagens que não sejam só unilaterais em termos ideológicos, por exemplo, para que os jovens possam também analisar os dois lados de todas as moedas, não é? A esquerda e a direita, a monarquia e a república, para que possam tomar as suas decisões e chegar lá por si, sem simplesmente se deixarem conduzir por discursos prefeitos. Muito obrigada, Célia. E você que gostou dessa entrevista, por favor, deixa o seu like. Se eu gostei. E siga a gente. É isso. Siga nas redes sociais. Vai estar todo mundo aqui embaixo. Exato.